Os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos fizeram 2 importantes discursos e aumentaram a temperatura da disputa de narrativas entre os dois países. As informações, de novo, com o nosso correspondente internacional, Américo Martins, direto de Londres. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, fizeram 2 discursos históricos nesta terça-feira na Europa. Putin fez um discurso muito nacionalista, acusando o Ocidente de alimentar a guerra para destruir a Rússia. Ele voltou a reclamar da suposta intenção de a Ucrânia entrar na OTAN e se referiu ao governo do presidente Volodymyr Zelensky como um regime neonazista. O mesmo tipo de acusação que ele vem fazendo desde o início da guerra. Putin também anunciou que a Rússia iria suspender o único acordo de controle de armas nucleares que o país ainda tem com os Estados Unidos. Повторю, не выходит из договора. Нет, а именно приостанавливает свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания. E как мы будем учитывать их стратегические арсеналы. Poucas horas depois, o presidente Joe Biden fez um discurso na frente do Palácio Real, em Varsóvia, a capital da Polônia. President Putin is confronted with something today that he didn't think was possible a year ago. The democracies of the world have grown stronger, not weaker. But the autocrats of the world have grown weaker, not stronger. O presidente americano defendeu o esforço de guerra da Ucrânia e disse que a Rússia jamais venceria a guerra. Biden também afirmou que a OTAN, os Estados Unidos e a Europa vão continuar unidos na oposição à Rússia. Os discursos dos 2 presidentes no mesmo dia mostraram o aumento da tensão e a escalada da retórica belicista entre os 2 países. Na semana em que a guerra da Ucrânia completa 1 ano, não há nenhum sinal de que a intensidade do conflito vá diminuir. Muito pelo contrário, a troca de acusações mostra claramente que as batalhas devem ser ainda piores nas próximas semanas. No fim de seu discurso, Biden confirmou que o Ocidente deve anunciar novas sanções contra a Rússia. O presidente americano fica mais 2 dias na Europa, marcando seu apoio ao esforço de guerra ucraniano. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. Joel, é interessante que o Putin diz o seguinte, ele diz, para se justificar diante da população russa, que o Ocidente quer acabar com a Rússia. Será que ele está confundindo a Rússia com ele? Porque a sensação que a gente tem é que o Ocidente quer, sim, Vladimir Putin fora do poder. Depois de tudo o que ele fez, né? Ele começou como um líder que poderia ter sido um líder democrático e se tornou um autocrata e, pior, um autocrata que invade nações democráticas, uma nação democrática vizinha dele. No discurso do Putin, um discurso verdadeiramente doentio na sua paranoia e no grau da visão conspiratória de mundo. No discurso dele, é a Ucrânia que está tentando tirar território russo. Ou seja, uma inversão completa da realidade. O que a Ucrânia quer? Queria o fim da Rússia? Nada disso. Queria ter o seu direito de nação soberana de escolher, por exemplo, se juntar à União Europeia. A Rússia já tirou o território ucraniano alguns anos atrás, voltou nessa invasão da Ucrânia agora, só que não conseguiu o que ela achou. Ela achou que mais uma vez conseguiria talvez abocanhar parte do território ou pelo menos pelo discurso que o Putin fazia lá atrás, até acabar com o governo ucraniano, porque, pelo menos no início da guerra, segundo ele, a Ucrânia, no discurso dele, a Ucrânia sequer deveria existir como um país, era um país ilegítimo, achou, talvez, que fosse conseguir isso com facilidade e se surpreendeu. A estratégia russa foi completamente equivocada e a Rússia, assim, está sofrendo um atraso enorme na sua situação militar, na sua situação econômica, no seu posicionamento estratégico no mundo. Não tem a menor dúvida agora, se a gente quer ver o fortalecimento das democracias liberais no mundo, nós temos todos que ver com clareza de que o Putin não pode sair vencedor desse conflito. Porque, primeiro, ele próprio é, como as ações dele mostram, uma ameaça ao mundo democrático, mas, além disso,
todas as outras possíveis ameaças ao mundo democrático, se virem que a Rússia, no fundo, conseguiu o que queria, também podem se sentir empoderadas para conseguir o que querem pelo caminho militar. A resposta a uma nação invasora, a resposta bélica, a resposta com força de guerra a uma nação invasora, ela não é um fortalecimento da guerra no mundo. Pelo contrário, ela mostra que a guerra não pode ser um caminho, que quem usar da força vai sofrer com a força também. Eu sinceramente espero que Estados Unidos, países europeus, Polônia e a própria Ucrânia consigam, de fato, fazer com que a Rússia desista dessa invasão, desista dessa ocupação e perceba que o custo foi alto demais. Eles estão nesse caminho. O Putin está até blefando aí, fazendo de novo, voltando com o papo das armas nucleares, vai sair do acordo. Já falou isso lá atrás, é evidente que não vai usar arma nuclear, é evidente que não vai usar agora, é importante para o mundo, para as democracias do mundo, que a Rússia realmente perca, e perca de forma inequívoca. Madeleine, é blefe? Eu não sei se é blefe. Eu estava lendo umas análises do Garry Kasparov, que é o enxadrista mais premiado da história, e ele é russo, e ele foi expulso do território russo pelo Putin. Ele leva a sério essa história da ameaça nuclear, porque ele, na análise que ele faz, ele é russo, eu não sou, não conheço, mas enfim, ele é uma pessoa que luta pelas liberdades individuais hoje, e ele diz que se ficar num beco sem saída, em que ou destrói tudo, ou tende a admitir a derrota, nós estamos diante de alguém muito perigoso. E esse discurso que ele fez hoje, como disse o Joel, é um discurso que dá até medo. Porque, assim, uma pessoa com tanto poder bélico, com o controle de narrativa que ele tem para aprisionar a sua população, com a guerra de desinformação que ele está fazendo com a Ucrânia, que vai deixar essa população mais fanatizada ainda. Pensar dessa forma tão descolada da realidade é uma coisa que dá medo. Às vezes eu tenho a impressão de que o Putin, à semelhança de outros líderes, tanto autoritários quanto populistas, ele fala para o cercadinho dele. Ele está ali num evento internacional, mas ele não está falando para as pessoas que estão naquele evento. Ele está falando para as pessoas mais fanatizadas da área que o apoiam. Acho que por isso também é tão difícil da gente analisar. Como conteúdo, a gente teve já aqui defesas apaixonadas do Putin. Eu já vi, tanto na esquerda quanto na direita, que aí condenava o Zelensky. E como também condenações apaixonadas. Mas é um discurso difícil, porque ele veio falar, acusar, fazer de novo aquela acusação do neonazismo sobre a Ucrânia, como se ele estivesse indo lá fazer uma libertação. E, ao mesmo tempo, no mesmo discurso, ele repete pautas que a gente vê no Ocidente sendo da extrema-direita. As pautas de costumes, a pauta da homossexualidade, a pauta da fragmentação da família, a pauta de que os valores cristãos têm de ser o motor da política, que é uma coisa que teologicamente não faz nenhum sentido, porque valores cristãos, religiosos que sejam, eles são perenes, eles são eternos, a política é coisa do nosso tempo, ela não pode ter base neles. Então, quando a gente vê esse discurso dele, fica muito difícil. O que fica claro é que ele é uma pessoa que precisa ser parada. Segundo o Kasparov, se ele não for parado, ele vai fazer alguma loucura. Hélio, provocação da Madeleine. O Putin é de direita ou de esquerda? Ditador não tem muita ideologia, não. Ditador, ele quer fazer o que ele quer, independente de ideologia. E o Putin é um ditador desde a partida. Me lembro que na primeira entrevista que ele deu ao Ocidente, logo chegou ao poder, ali em 99, 2000, perguntaram a ele como é que é essa história de um ex-agente da KGB, então virar o líder da Rússia. Ele falou, não existe tal coisa quanto um ex-agente da KGB, e deu uma risadinha. Então, desde ali, a gente já via que a coisa não ia ser fácil. Olha, é muito complicado. O Putin invadiu a Ucrânia, um ato absolutamente inaceitável. Concordo com as palavras do Joel integralmente. Agora, essa escalada me preocupa muito, viu, Raquel? Porque claramente está escalando. E eu tenho que acreditar que o que ele está falando sobre as armas nucleares tem um fundo de verdade, de que ele está reagindo a uma escalada na percepção dele. Se a escalada existe ou não, é uma outra discussão. A gente está vendo
envio de centenas de tanques pela OTAN, pela Alemanha, Estados Unidos e tal. Quer dizer, a escalada vem acontecendo. A pergunta é como se quebra essa escalada, porque ela já vem de algum tempo. O Putin lá atrás, com as suas paranoias e suas interpretações, ele já vinha dizendo, olha, vocês estão aceitando na OTAN todos os meus países que eram vizinhos, eram comunistas aqui. Tem 10 países, ex-repúblicas soviéticas, que se uniram à OTAN. E sempre deixava claro, olha, se começar com esse papo da Ucrânia, que é o que está mais perto do meu território, tem mais território aqui comigo e tal, eu não vou aceitar. Ele falava isso claramente há 15 anos atrás, etc. A Ucrânia tem todo o direito de fazer e a Europa tem o direito de conversar com a Ucrânia sobre isso. Mas, sabendo como é o Putin e ele avisando que aquilo para ele era algo não negociável, a partir daí começou a haver, então, uma escalada, que não justifica nada. Tudo que ele fez é errado, não justifica. Mas a gente precisa, se a gente quer interromper uma escalada, a gente precisa entender a perspectiva do outro lado. E eu acho que os dois lados estão escalando e a gente, numa situação dessa, não sabe onde isso vai parar. Eu estou muito preocupado. Gabriela, queria trazer para você a fala do Biden. Ele diz, depois de um ano já de conflito entre Rússia e Ucrânia, as democracias saíram fortalecidas e o totalitarismo perdeu. Dá para dizer isso? Ainda temos uma guerra. Ainda temos uma guerra e a primeira vez que eu concordo com ele hoje, eu estava esperando a minha vez de falar, porque realmente a gente tem que pensar o seguinte, como tudo começou? Precisamos voltar lá atrás, né? Como tudo começou? Já havia o aviso da Rússia, olha, não queremos que a Ucrânia entre para a OTAN, porque não sou uma grande especialista em geopolítica, mas estrategicamente o território da Ucrânia é muito perigoso para a Rússia. Então, um país vizinho, né, que tem aquela localização, entrar para a OTAN, que foi originalmente criada para combater a União Soviética, né? Então, assim, nos modos da Guerra Fria, então eu fico aqui até na dúvida, será que ainda tem sentido existir a OTAN? Né? O que tem de democrático ainda existe a OTAN? A gente tem a ONU, a gente tem vários acordos de paz, a gente tem vários outros conselhos, Conselho de Segurança da ONU, que os Estados Unidos já faz parte, mas ele precisa ter ali paralelo à OTAN. Então, fortaleceu a democracia em que dois países que também, tanto o presidente da Ucrânia como o presidente da Rússia, não são conhecidos por atos democráticos. Então, a gente tem, na verdade, dois países com práticas duvidosas, né? Com a guerra acontecendo e a Ucrânia, que militarmente é o lado mais fraco, com os países da Europa e com os Estados Unidos apoiando, e a Rússia que tem o dedo ali, o botãozinho da bomba nuclear na mão. Então, não acho que a democracia ganhou, eu acho que a gente retrocedeu demais, né? Porque pensar que no pós-Segunda Guerra, no pós-Guerra Fria, a gente ainda está discutindo a OTAN, a gente não está construindo a paz, a gente está pensando em avançar, a gente não está pensando em democratizar os direitos humanos de forma transnacional, a gente ainda está falando em guerra, em arma nuclear, a gente não está falando em acabar com as armas nucleares, eu acho que a gente está perdendo. Mas, Gabriela, acho que tem um ponto aqui que a gente precisa levantar também. Não se trata só da OTAN nesse caso. Aliás, o que disparou a agressão russa foi o processo de entrada da Ucrânia na União Europeia. Tem coisa mais democrática, mais pacífica, mais liberal do que a Ucrânia querer entrar na União Europeia? Mas não era nem para ser discussão, isso não é provocação a ninguém, isso é uma opção de um país por dois caminhos de desenvolvimento. O caminho das democracias liberais, o caminho da união do mercado ou o caminho da ditadura, o caminho de um regime autocrático mais obscurantista que seria a esfera russa de influência. Ela optou. Isso é básico para a nossa ordem mundial. E quanto à OTAN, perfeito, podemos discutir qual a relevância da OTAN hoje em dia. Agora, se a Rússia queria que a OTAN não fosse relevante, talvez ela não devesse ter atacado, né? No momento que ela atacou, a Finlândia passou a querer se juntar à OTAN. É óbvio. Agora ela é óbvio que a OTAN levantou a bola. É óbvio que a OTAN é necessária. Olha o que a Rússia está fazendo. Então, assim, a gente está, de fato, é uma tragédia que a gente esteja vivendo isso. De fato, é lamentável. Estamos falando de guerra nuclear, Rússia e Estados Unidos nesse momento. Mas, infelizmente, a gente olha para a situação. Todo o problema é causado pela Rússia. Se a Rússia fosse uma nação democrática, com eleições livres, com liberdade de expressão, com relações normais com o resto do mundo, algum país europeu, Estados Unidos ou qualquer um estaria criando problema com ela? É evidente que não.